Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Luciano Sampaio, sou casado, tenho 3 filhos, sou cristão católico, graças a Deus, mas nem sempre fui assim, isso é uma outra história, depois eu posso contar. E o motivo desse meu vídeo é que ultimamente eu tenho recebido alguns áudios me provocando, né, acerca daquilo que eu tenho crido, né, da doutrina da Igreja Católica. Então aí eu me senti assim na obrigação de fazer alguma coisa, de falar, de reagir, mas eu pensei direitinho, fiz assim, não vou ficar fazendo apologética, né, em relação a essa pessoa, até porque ela está servindo a Jesus ao modo dela, né? Então eu tenho que cuidar do meu cristianismo e eu procurar servir a Jesus, né, sendo fiel à doutrina da igreja em que eu optei a servi-lo, né? Então, na Igreja Católica. Então, nós decidimos assim, tá? Então, eu fui atacado aqui em 5 pontos, né? Eu não levei mais para o lado de um ataque, eu trouxe mais para uma questão de crescimento pessoal na fé, né? São 5 pontos fundamentais aí, que fala sobre a Eucaristia, né? A missa e a Eucaristia. O segundo ponto ali fala sobre Maria, né? A importância de Maria aí no projeto de salvação. Num terceiro ponto fala a questão do sábado e do domingo, né? Num quarto ponto fala sobre a morte, né? E por último, a salvação, tá bom? Então, como é que eu era antes, né, de me converter para a Igreja Católica? Eu era esse cidadão aí, dessa leitura aí que nós vamos fazer agora, aí, vem comigo. Vamos lá, a leitura está lá em Lucas, capítulo 9, versículo 49 e 50. João disse assim, ó, João tomou a palavra e disse, Mestre, vimos um homem que expelia demônios em teu nome, e nós lhe proibimos, porque não é dos nossos. Mas olha só a sabedoria de Jesus. Mas Jesus lhe disse, não lhe proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Imagine só, né? Ele já mandou um carinha lá, cala a boca, ó, tu fica quieto aí, porque só quem pode falar de Jesus, só quem pode curar, só quem pode expelir demônios sou eu, né? Eu que tenho essa legitimidade. Mas Jesus foi muito sábio. É essa sabedoria que nós cristãos de hoje, né, cristãos católicos ou não católicos, temos que ter. Nós temos que nos unir, né, em favor do projeto da salvação das pessoas, pelo menos que elas sejam evangelizadas e o comportamento dela no dia a dia se transforme, né, o comportamento mude, né, seja um comportamento cristão. Então, o que vai, o sinal de unidade é o comportamento, né, a maneira como nós nos relacionamos, nos tratamos na sociedade. E isso o cristianismo tem muito, né, a contribuir na sociedade como um todo. Tá? Então não vamos brigar por isso, né? Não vamos atacar o outro irmão, porque a gente fragiliza o reino, né? A gente fragiliza aí o projeto de evangelização. Tá bom? Então vamos tratar do nosso cristianismo, vamos crescer na fé, crescer no nosso evangelho, de acordo com a nossa doutrina católica, que é muito consistente, muito rica, tá? Para que a gente possa manter essa unidade, para que Jesus possa ser falado, possa ser pregado, possa ser vivido e correspondido com a nossa existência, né? Nesse aspecto aí pedimos o auxílio ao Espírito Santo para que possa cada vez mais nos ajudar, né? Com a graça de estar aí obedecendo, né, a palavra de Deus, para que aí nós possamos ter qualidade de vida. É isso que importa, né? Eu fico imaginando de que maneira João mandou aquela outra pessoa lá ficar quieta, né? Cala a boca, não imagina? Eu acho que não foi com tanto carinho assim, né? Jesus deu um pito nele, né? Como diz o gaúcho, né? Jesus deu nos dedos de João. É isso aí, ó. Exatamente, né? João, filho do trovão, né? Imagine só, eu achava que servir a Jesus era exclusividade minha, né? E que as outras pessoas deviam servir da maneira que eu estava servindo. Então, eu sempre busquei ali fazer contraponto com relação à fé católica, né? Então, eu fazia muita apologética com os meus irmãos ali
com pessoas que trabalhavam comigo, que conviviam comigo. Eu era bem chatinho, né? Bem arrogante até, né? Mas o encontro que eu tive com um sacerdote, um frei carmelita lá na cidade de Rio Grande, na época era o Frei Giribone. Então eu entrei lá na sala dele, eu fui confrontá-lo, né? E ele só me deu só um documento para me ler. Ele falou que assim, ó, lê isso aqui, depois tu vem e conversa comigo. Ele me deu o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. São 598 perguntas e respostas acerca da doutrina católica. Li tudo, do primeiro à última pergunta e resposta. Uma maravilha, um espetáculo assim, né? Então foi a partir daí que eu fui sensibilizado, né, a me dedicar ao estudo, né, da doutrina católica e, consequentemente, também a conversão, né? Assim aconteceu com a minha esposa, né? Mas a gente pode contar um outro momento, né? Então vamos lá. Para falar desses 5 pontos, primeiro eu tenho que dizer que é o seguinte, que a doutrina católica, ela está lançada sobre 3 fundamentos, tá? A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Sem essas 3 dimensões, é impossível a gente fazer uma análise, né, mais aprofundada e mais consistente da Palavra de Deus e tirar dela um proveito que possa ter muita qualidade, né, em nossa vida. Não tem como ignorar, né, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, até porque a Sagrada Tradição foi o material, né, que foi utilizado o Sagrado Magistério, são os doutores da Igreja, os santos padres, né, os papas, para que pudesse assim ser redigido a Sagrada Escritura. Palavras de Jesus, escute só isso. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Não é coincidência que, depois de 50 dias da ressurreição de Jesus, os apóstolos experimentaram o batismo no Espírito Santo. São João ainda disse, para complementar, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Ou seja, o próprio evangelista dizendo aqui que a Bíblia, a palavra de Deus, escrita, não seria o bastante para conter todos os ensinamentos assim escutados, ouvidos da boca de Jesus e de seus discípulos. Por isso o Espírito Santo continua a ensinar através dos apóstolos e seus sucessores. Então, eu desejo a todos que aproveitem, tenham aí uma boa experiência, né? Que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar, né? Que os padres da igreja, né? Eu peço também ao Padre Giribone, Padre Cedemir, né? O nosso Padre Éder, né? O nosso Diácono Roquilane, nosso padrinho de casamento lá na Igreja Católica, né? Possa estar intercedendo por nós aí, né? Em relação às nossas fraquezas, que somos mesmo, né? Para que nós possamos aqui possamos ter um estudo proveitoso, tá? Então, vem comigo, vamos lá na Palavra de Deus que trata sobre aí a tradição da igreja. Então vamos lá, vou pegar a nossa primeira referência, né? Pega aí a sua Bíblia, tanto a física, né, quanto no celular. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Dê uma pausa aí para poder buscar a referência e para a gente ler junto. Vamos lá. E pelo anúncio do nosso Evangelho, vos chamou para tomardes parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavra, seja por carta nossa. Por que ele está falando isso? Apóstolo Paulo. Para quem? Aos irmãos que estavam em Tessalônica, né? Na igreja de Tessalônica, aos tessalonicenses. Né? Então vamos lá. Que evangelho é esse, pessoal? Que evangelho se não tinha evangelho escrito ainda? Né?
O evangelho mais antigo que nós temos conhecimento é o de São Marcos, né? Que foi escrito ali por volta do ano 65 depois de Cristo. Depois veio o evangelho de Mateus, por volta do ano 70. E a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses é o escrito mais antigo do Novo Testamento. Foi escrito ali por volta do ano 50. Né? Imagine só. Então nós tínhamos só conhecimento oral, não é isso? Então fica um dever para casa aí, né? Um dever para casa de vocês aí. Pode anotar, dá um pause aí no vídeo, já anota numa folha de papel à parte aí. Que, né? Quando que foi escrito as cartas paulinas e quando que foi escritos os evangelhos, né? Ali, em cada livro, aí pode ser na Bíblia da CNBB, tem ali, logo na introdução, quando é que foi escrito, né? Ali o histórico aí do livro que vocês estão lendo. Tá? Devezinho de casa, isso é importante até para a gente encaixar no tempo e no espaço o que nós estamos lendo, até para nós nos transportarmos para aquele momento. Né? Então tá aí, o primeiro escrito do Novo Testamento, segundo a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, dizendo que, né, assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendeis, seja por palavras ou então por carta, oralmente ou então por escrito. Tudo palavras de Deus. Ou seja, tradição oral e escrita se complementam e se compenetram. Vamos aqui para a próxima referência. Dê um pause aí e já abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41 e 42. Olha só isso. Os que receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número dos adeptos. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração de pão e nas orações. Que maravilha, né? Mais de 3.000 pessoas, só pela pregação da palavra, pelos apóstolos. Né? E eles perseveraram sempre como? Na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. Por isso que essa igreja é a igreja católica, apostólica, romana, como eu já disse antes, porque ela está fundamentada na sucessão apostólica. É essa tradição apostólica, minhas irmãs e meus irmãos, é que garante a integralidade da mensagem da cruz. Garante que ela não vai ser corrompida por ventinhos de doutrina. Por isso, você está no lugar certo, tá? Porque existe um compromisso nas ordenações episcopais. E os príncipes das igrejas, que são os sacerdotes, são os olhos do bispo, também são aqueles que cuidam do rebanho do Senhor. São aqueles que estão na linha de frente nesse combate espiritual, ministrando os sacramentos, nos religando diante da presença do Senhor, principalmente pelo sacramento do matrimônio, o sacramento da Eucaristia, né, o sacramento, né, da reconciliação. Então são pérolas, né? Por isso que eu os chamo de os principais da igreja, né? Os príncipes da igreja. São os que estão ali na linha de batalha, é a infantaria da igreja. Vamos lá, vamos a mais uma referência. Dê um pause aí no vídeo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, o versículo 19 e 20. O apóstolo diz assim: consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Então, minhas irmãs e meus irmãos, essa igreja pela qual nós estamos aqui, ela chama-se Igreja Católica, Apostólica, Romana. É católica porque é universal. É apostólica porque a sua doutrina foi lançada nos fundamentos dos apóstolos. Né? Então, e romana porque a sua primeira sede foi realmente em Roma, né? A grande perseguidora dos cristãos, assim, por conveniência, né? Foi talvez uma coincidência, né? Ou uma providência.
é essa sucessão apostólica, a partir desde os primeiros apóstolos, que garante a integridade da nossa doutrina. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, testemunho em prova, eu já passei por muitos lugares, por muitos lugares, tá? Mas eu nunca tinha experimentado assim, ó, uma doutrina, umas regras de conduta tão bem alinhavada, tão bem amarrada desde o primeiro ano de existência dessa igreja, tá? Mesmo sendo feita por pessoas pecadoras, pessoas frágeis, muito limitadas, né? Mas eu digo uma coisa, você está no lugar certo. Eu já rodei um pouco por aí, tá? E a doutrina que mais me chamou a atenção, que mais me atraiu, que mais me seduziu, né? Como posso falar, né? Como o escritor bíblico disse, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. De fato, eu fui seduzido e eu também me deixei seduzir, porque é uma doutrina muito bem elaborada, muito bem consistente, e só pode ter vindo realmente do Espírito Santo de Deus. O que garante que você está na Igreja de Jesus Cristo é essa sucessão apostólica e essa linha doutrinária inquebrável, tá? Então, é o que garante a legitimidade daquilo que você recebe como doutrina, aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar, né, diante da sociedade. Então, nós temos, né, um documento chamado Catecismo da Igreja Católica, né? Temos a edição aí típica vaticana, né, aquele amarelo, bem denso. Olha, esse documento da igreja, né, é a manifestação do amor de Deus com o seu povo, com o povo católico. Eu vou dizer uma coisa, ali tem assunto para tudo na vida, fala de tudo, tem um índice exaustivo, um índice remissivo exaustivo, e trata sobre todas as coisas, todas as nuances da vida, de todo o existente na face da terra, de tudo aquilo que você gostaria de saber, né, para a sua vida, e o que a Igreja Católica pensa sobre determinadas questões, todas as questões sociais, questões da sua vida, né, de comportamento, tudo. É muito rico, é uma linguagem muito aprofundada, mas ao mesmo tempo simples, né, de fácil entendimento também. Citado ali a palavra de Deus, a Bíblia, né, a palavra escrita, o magistério da igreja, os santos padres, né, os padres do deserto, aqueles santos doutores, os primeiros dos primeiros séculos, são pensamentos profundos, né, e que realmente nos ajudam a dar as razões pelas quais, né, nós acreditamos, né, que a fé em Jesus Cristo na Igreja Católica, de fato, ela está fundamentada sobre a pedra, né? E a pedra angular e a pedra fundamental é Cristo, e a doutrina fundamentada na doutrina dos apóstolos, devidamente iluminada pelo Espírito Santo de Deus, de acordo com as leituras que nós já observamos, que nós já verificamos. Então, pessoal, para fecharmos esse nosso encontro, né, vamos dar uma recapitulada, vamos fazer assim um resumo daquilo que nós vimos até agora, antes de entrarmos naqueles 5 pontos, né? Como eu havia comentado. Vamos falar sobre a Eucaristia, sobre a maternidade de Maria, né, e a importância dela no projeto de salvação. Vamos falar também do sábado e do domingo, sobre a morte e sobre salvação, para os vídeos que seguirão. Mas antes de falar, não tem como falar desses pontos doutrinários sem falar que a doutrina cristã, ela está fundamentada num tripé, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Tá? Então, só para dar uma recapitulada. Né? E que o próprio apóstolo João disse que se fôssemos escrever, se nós fôssemos documentar todos os eventos em que Jesus realizou, né, tudo que Jesus praticou, os milagres, né, não teria livros no mundo para poder registrar, para poder documentar. Né? Claro que isso foi um grande aumentativo, né? Mas realmente Jesus fez muitas outras coisas que não foram escritas
na palavra de Deus, na Bíblia, e não é por isso que não foi verdade o que aconteceu. Por isso que nós temos aí a Sagrada Tradição, que vai passando de forma oral, não é isso? Nós temos o Sagrado Magistério, que vai passando sucessivamente através dos apóstolos. O próprio Jesus mesmo disse que teria muitas coisas, lá em João mesmo, né? Lá em João, aí no seu capítulo 14, versículo 25, 26, né? Ele disse que muitas coisas teriam que ser falado ainda para os discípulos, para os apóstolos, mas que eles não tinham capacidade ainda de ouvir isso, de experimentar. Então, seria enviado o Espírito Santo, que o Espírito Santo revelaria, né? E iria ensinar todas as coisas, né? Então, e recordariam os apóstolos tudo aquilo, todas aquelas coisas que eles aprenderam com Jesus e outras mais. Né? Então, o próprio Jesus mesmo falou, né? Lá em João 14, 25 e 26. Imagina só, a segunda carta aos Tessalonicenses foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Não é isso? Então, depois de 50 dias da ressurreição, né, foi enviado assim, os discípulos experimentaram o batismo no Espírito Santo, e a partir daí o Espírito Santo foi falando com a igreja. Não é isso? Quem disse que seria o Espírito Santo que iria fundamentar toda essa doutrina? O próprio Jesus. Não é isso? Lá no Evangelho de São João, lá no seu capítulo 14, 25 e 26. Tá bom? Então, o Espírito Santo, né, aquele mesmo Espírito Santo que hoje nós pedimos, né, que nós o antecipamos em cada leitura para que possa nos iluminar, não é isso? Foi esse mesmo Espírito Santo que veio iluminando todo o magistério da igreja, todos os sucessores dos apóstolos e seus sucessores. Olha só que maravilha. Ah, então quer dizer que é o Espírito Santo mesmo, né, que fala com a gente, né, e que esclarece, e que abre o nosso coração, abre a nossa mente, para nós experimentar mais maravilhas do Evangelho. Olha só, então eu vou passar a pedi-lo, né? Então vamos fazer assim, toda vez que a gente iniciar o nosso estudo, vamos pedir a intercessão aí, né, do Espírito Santo de Deus, para que ele possa continuar assim, né, nos orientando da mesma forma que orientou os apóstolos e seus sucessores, que continuam também iluminando a sua igreja. Por isso que a gente pede, por isso que nas missas o sacerdote também pede o Espírito Santo, que é tão íntimo, é tão próximo, né, dos apóstolos e de seus sucessores, devido a essa leitura mesmo, que o próprio Jesus falou, eu vou para o Pai, mas fica o Espírito Santo, que em meu nome lhes recordará tudo aquilo que eu já tinha falado com vocês, tá bom? Então, vamos nos despedir por aqui, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado, e até a próxima unidade que nós vamos falar sobre Eucaristia. Até lá!